em Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, do verso 35 até o verso 46. Lucas, capítulo 12, do verso 35 até o 46. Assim diz a palavra do Senhor: cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lá abram. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, profere esta parábola para nós ou para todos, ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Que Deus nos abençoe através da sua palavra já abençoada. Vamos curvar, irmãos, as nossas cabeças e orarmos ao Senhor. Pai amado, a tua palavra foi lida e ela é suficiente. Nós sabemos, ó Deus, que a tua palavra traz aos nossos corações aquilo que está no teu coração. Por isso, o anelo do nosso coração nessa noite é ouvir o Senhor, é sermos desafiados pelas propostas dos teus propósitos nesta noite. Queremos, ó Deus, que o teu Espírito Santo continue falando conosco. Continue, ó Deus, desafiando nosso coração em direção àquilo que está, ó Deus, preparado para cada um de nós. Portanto, ó Deus, venha com graça e misericórdia e fale, ó Deus, com cada um que aqui está nesta noite.
Que esta palavra seja uma palavra que desperte-nos, uma palavra que nos torne mais atentos, mais diligentes. Que o Senhor, ó Deus, dê a cada um de nós a mensagem que nós precisamos para esse tempo no qual nós estamos vivendo e aguardando a tua volta. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos que estão conectados conosco via internet. Igualmente, ó Deus, que o teu Espírito Santo exerça no coração de cada um este trabalhar incansável de esculpir em nós as tuas realidades. Que assim seja, ó Deus, aqui dentro dessas quatro paredes e também além delas, aonde estiver uma conexão com este lugar, que seja a extensão, ó Deus, da ação do Senhor também no coração destes que nos assistem. Portanto, ó Pai, fale ao nosso coração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Samuel Beckett é um escritor francês que escreveu uma peça intitulada Esperando por Godot. É uma palavra francesa. Esse francês, ele era existencialista e ele foi, em 1969, condecorado com o Prêmio Nobel de Literatura. No século passado, ele foi um dos únicos que receberam esse título, onde a maioria foi a favor de que ele merecia receber. Ele faleceu em 1989. Ele escreveu vários outros livros, peças, mas no final da sua vida ele escreveu o seguinte, que cada palavra lhe parecia uma mancha desnecessária sobre o silêncio e o nada. Essa peça, Esperando por Godot, é uma sátira sobre a condição humana. Como Beckett a vê, a humanidade está à espera de Godot para vir e salvá-lo. Mas ele nunca aparece. Ele nunca se mostra. Ele diz que a espera da humanidade é uma espera vã. Pois apesar de ter repetidamente anunciado que viria, mas ele nunca veio e nunca virá. Os personagens da peça são orientados a esperarem por Godot, pois ele pode vir a qualquer momento. Assim eles continuam à espera em sua existência triste. O cenário tem apenas uma árvore morta com seus personagens. A implicação de toda a peça é que Deus não existe. Não existe um Deus e não existe um Salvador. A vida, de acordo com Beckett e seus companheiros existencialistas, é que a vida é um absurdo. Não há sentido último para a existência. E por isso temos de criar o nosso próprio significado, sem adereços artificiais, como a crença em um Deus único. A tradição de Deus, segundo ele, que vem à Terra para salvar a humanidade, é muito forte e muito utópica para que permeie os nossos pensamentos e conversas. Beckett acredita que muitas pessoas vivem as suas vidas inteiras
à espera de um Deus que não se mostra, de um Deus que não aparece, porque esse Deus não liga. No entanto, a futilidade da vida sem Deus é evidente durante toda a peça. Os personagens são patéticos e contemplam o suicídio várias vezes e não conseguem encontrar energia emocional para consumá-lo. Para pessoas como Samuel Beckett, toda essa conversa de espera na esperança é tolice. Deus não vai aparecer. Temos sido enganados e por isso o que devemos fazer é parar de esperar em Deus se mostrar, aparecer, porque isso não vai acontecer. Dessa forma, se nós não esperarmos em Deus, não seremos decepcionados. Curiosamente, Beckett quer que as pessoas desistam de esperar em Deus, mas ele nunca oferece um outro caminho, uma outra saída, exceto o desespero. Algumas pessoas tornam-se apáticas à semelhança de Beckett e os seus personagens, quando a espera demora, quando a espera se torna longa, e alguns se tornam amargos, irritados e hostis para com Deus, à semelhança de Beckett. Mas isso não é novidade. Não foi novidade no tempo do Novo Testamento e como tal não é novidade para mim e para você hoje. Porque o apóstolo Pedro escreve na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3 em diante, dizendo: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra única de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrépito e estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Haverá sempre, irmãos, aqueles que não acreditarão na volta de Jesus e dirão que inútil é esperar em Deus e nas suas promessas. Mas eles deliberadamente esquecem que Deus já está se mostrando, que Deus sempre se mostrou. Deus veio de uma maneira maravilhosa e se manifestou no jardim do Éden. Deus veio e se manifestou em Noé, através dele e de todos os patriarcas que vieram depois dele. Deus maravilhosamente, portentosamente veio ao Monte Sinai e se fez presente, mostrando toda a sua glória e todo o seu poder àquele povo ex-escravos, que agora estavam libertos para a liberdade. Ele veio de uma maneira
maravilhosa em Cristo Jesus. E Ele virá novamente. Na verdade, irmãos, Deus tem vindo até nós de uma maneira graciosa e maravilhosa ao longo das nossas vidas. Se os nossos corações estiverem atentos, abertos, receptivos, e os nossos olhos bem abertos, nós vamos ver e experimentar as aparições inquestionáveis e irrefutáveis, enquanto a vida acontece para mim e para você, desse Deus presente, desse Deus que vem e se apresenta e se mostra todo o tempo. E esta noite, irmãos, eu queria refutar este posicionamento, dizendo para os irmãos que Jesus diz que vai voltar e Ele voltará. Mas às vezes, irmãos, nós temos vivido de maneira antagônica a esta proposta bíblica, a este princípio bíblico. Nós temos vivido impacientemente, nós temos vivido sem a perspectiva eterna, nós temos vivido como se essa existência, o aqui e agora, fosse a única realidade existencial nossa. Investimos tudo, a vida e todos os adereços que a vida nos oferece, apenas no aqui e agora. Formações, graduações, pós-graduações, apenas para o aqui e agora. Mas esquecemos que esse Deus que prometeu voltar vai rasgar os céus em qualquer dia desses. E Lucas relata que nós devemos estar ataviados, ou seja, preparados, que nós devemos estar com as nossas candeias acesas, atentos ao movimentar de Deus em todos os momentos da história humana, para que Ele não chegue e nos surpreenda. Então, como esperar o Senhor? Como aguardar isso? A primeira coisa, irmãos, é aquilo que Pedro chama a nossa atenção. Ele não demora. Deus não demora. O que Deus quer que eu e vocês o esperemos pacientemente. Atentos. A parte mais difícil, irmãos, do esperar, é esperar. Esta é a parte mais difícil. A espera envolve tempo. A espera mexe com os nossos corações, porque envolve algo que passa lentamente, e nós não sabemos quando é que vai terminar. Por isso que esperar pacientemente é uma proposta daquilo que Deus quer para mim e para você. Se esperar a Jesus Cristo fosse no estalar de dedos, seria muito fácil esperar as coisas espirituais. Mas esperar as realidades de Deus acontecerem em nossas vidas, na vida da igreja, envolve muito, mas muito tempo, um longo tempo. Deus trabalha lentamente.
Até porque o tempo de Deus, como Pedro diz, um ano é igual a um dia, e um dia é igual aliás, 1000 anos é igual a um dia, e um dia é igual a 1000 anos. Esse trabalhar de Deus é algo espetacular. E a proposta é não desistirmos de esperar, mas esperarmos pacientemente. Eu tive uma experiência quarta e quinta-feira passada na Prefeitura Municipal de Uberaba. Eu fiquei para resolver um problema de IPTU na quinta-feira, 2 horas esperando. E como é interessante olhar as pessoas ao esperar. Como eu já estava com o script da mensagem na mente, eu comecei a observar as pessoas esperando. A palavra era: o sistema está lento, como sempre, nas repartições públicas. Ou quase sempre, para ser honesto. Aí, as pessoas começavam a fazer um movimento tentando apressar o sistema. Os atendentes e aqueles que estavam sentados ali. Quando aparecia um preferencial, era uma chiadeira geral. Porque lá todos os caixas atendem os preferenciais. Não há um caixa especial, um atendente especial, atendendo só preferenciais. Quando um idoso chega, quando uma pessoa deficiente chegava, eles diziam assim: mais um. E as meninas ao lado ali da minha irmã diziam: vou arrumar um menino emprestado lá fora, vou falar que estou grávida, quero uma muleta, quero uma cadeira. E o tempo vai rodando, e as pessoas vão ficando nervosas, irritadas. Estava engraçado até que chegou a minha vez. Eu era o número 107. E aí quando passou 99, não apareceu. 100 não apareceu. 101 não apareceu. 103 não apareceu. 104 não apareceu. 105 não apareceu. 106 não apareceu. Eu levantei. Ela 107. Eu corri pro caixa. Quando eu cheguei, estava pertinho do caixa, o cara 106 sentou. Aí, pobre da atendente, ela disse assim: dá para o senhor esperar um pouquinho? Ah, claro que dá. Esteira. Quem está aqui há 1 hora e qualquer coisa, mais alguns minutos, não tem problema. Mas aí, irmãos, eu sentei ao lado dela e eu me peguei fazendo assim, tentando que o sistema funcionasse rapidamente. Porque aí já estava chamando 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, e eu sentado com 107 na mão. Aí, eu percebi que eu também não estava imune a esta vontade louca de ser atendido. Nós, irmãos, vivemos nessa cultura da conveniência e gratificação instantânea. Perdemos a arte de esperar. E a palavra de Deus, irmãos, está desafiando-nos a fazer isso. Eu estava lendo um folheto que vem para os líderes, falando sobre a fome em parte da Rússia, no Afeganistão, e um desses artigos estava comparando que a fila por um pedaço de pão na Rússia pode durar horas. E que a fila no Afeganistão para um pouco de comida pode durar semanas. Quando nós vamos pedir um lanche no McDonald's, em qualquer outro lugar que temos que esperar,
nós ficamos extremamente irados por causa de 10, 15, 20 minutos que o nosso lanche não ficou pronto. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos nessa noite. A paciência é fruto do Espírito Santo. É uma qualidade espiritual que Deus quer que desenvolvamos, principalmente com relação à vida espiritual. Com relação àquilo que Deus quer, que Deus sonha, que Deus está fazendo, que Deus prometeu para mim e para você e para o seu povo. Ele quer que esperemos pacientemente por aquilo que Ele está fazendo. E principalmente por Jesus, irmãos. Vamos esperar. Vamos esperar porque Ele vai voltar. E o que é gostoso, irmãos, que esperar é um período de aprendizagem. Quando nós esperamos, mais ouvimos falar daquele por quem estamos esperando. Que bom é sabermos que Jesus está voltando. Que bom foi tomarmos a ceia hoje de manhã e aqui estava escancarado a mensagem de que Ele vai voltar. Tome essa ceia, mas tome com um coração esperançoso, com uma esperança paciente de que Ele vai voltar. Eu li, irmãos, aqueles trechos do Novo Testamento sobre a espera da volta de Jesus. Como aquelas pessoas do contexto ali do Novo Testamento tinham o fogo no coração de que Jesus iria voltar na sua geração. Paulo tinha no coração que Jesus iria voltar. Mas ele não voltou. 2000 anos já se passaram. Então eu quero que vocês pensem comigo. Se aqueles servos de Deus lá do primeiro século cultivaram a esperança de que Jesus iria voltar, Ele está muito mais perto de voltar na minha e na sua geração hoje. Ele está às portas e Ele quer que o esperemos pacientemente. E esperar, irmãos, não é um estado estático, é um tempo em que Deus está trabalhando nos bastidores. E o foco principal desse trabalhar de Deus sou eu e você. Pedro diz assim, porque Deus é longânimo e Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, se há demora e se de fato essa demora lhe inquieta, espere. Porque Deus ainda está trabalhando algo que não chegou ainda no seu ápice para acontecer. E o meu dever é esperar pacientemente. Irmãos, como é gostoso podermos trabalhar isso. Esperar, irmãos, é uma arte. E é uma arte que se aprende. É uma arte o tempo todo. Porque gasta muito tempo para trabalhar isso. Não podemos ficar à frente de Deus, mas nós podemos esperar pacientemente por aquilo que Deus está fazendo. E Deus, irmãos, está trabalhando. Deus está trabalhando para o que vai acontecer amanhã. Deus está trabalhando. A agenda de amanhã, irmãos, está sendo feita pelo Senhor, para que eu e vocês possamos usufruir delas. Eu não sei o que está reservado para amanhã, para a minha vida, mas eu sei que hoje eu completo 29 anos de casado com a Simone. Isso eu sei. Foi de hoje. Amanhã eu não sei.
Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta: Deus está trabalhando nos bastidores. E o foco principal sou eu e é você. Será que nós conseguimos conceber essa maravilhosa realidade? Não importa se está demorando, pode esperar, vai chegar. Vai chegar. O tempo, irmãos, não para. Por mais angustiados que estejamos, ele vai caminhar. Chegou a minha vez, lá na prefeitura de Uberaba. A menina pediu 1001 desculpas. Chega. É só esperarmos pacientemente. Deus está trabalhando nos bastidores e o foco principal sou eu e você. Mas também, irmãos, devemos esperar pacientemente, mas devemos esperar com expectativa. Devemos esperar que Deus vai completar aquilo que Ele está fazendo. Devemos esperar entendendo que algo de novo vai nascer daqui a pouco. Deus vai gestar essa realidade e trazer à luz essa realidade. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Eu gosto da palavra de Gálatas 4:4. Chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Irmãos, Jesus não nasceu prematuramente. Jesus nasceu quando o tempo aconteceu. Quando o tempo estava para aquilo acontecer. Eu gosto de é uma piada, muito sem graça, mas ela reflete isso aqui. A mãe desesperada, a mãe de primeira viagem, no corredor do hospital dizendo: eu não quero ter essa criança mais, eu não quero ter essa criança mais. Não tem jeito. Qualquer um que olhasse para a barriga daquela mulher e para o estado em que ela estava, já havia começado as contrações. Aquele bebê já tinha vencido o tempo de ficar guardado no seu ventre. Ele iria nascer. Esperar com expectativa. Algo de Deus vai acontecer e eu preciso ficar atento a isso. Às vezes, irmãos, nós perdemos o mover de Deus porque tiramos a atenção do mover do Senhor a cada momento das nossas vidas. Gary Preston escreveu um livro chamado Caráter Forjado pelo Conflito. E ele escreve lá a história de um rapaz, e essa história passa quando o telégrafo era o meio mais rápido de comunicação a longa distância. Não tem muito tempo isso, viu, irmãos? É porque as coisas estão acontecendo mais rápido do que acontecia. Mas o telégrafo ainda estava aqui pertinho de mim aqui, ele está encostadinho aqui. A Simone, quando trabalhava na Rede Globo em Uberlândia, ela foi treinada para trabalhar num telex. E a Simone não é tão velha assim. Não é? Isso não faz pouco mais de 20 anos. Aliás, que nós casamos, 29 anos. Então, isso passa dentro desse contexto. O Azen está me olhando ali e ele está afirmando assim com o seu coração: pastor, o senhor está certo, eu sou técnico em telex.
Eu não sei, Azen, você mexeu com o telex? Mexeu, claro que você mexeu. Não, está encostadinho aqui. Então, dentro desse ambiente do telex, Guelry conta a história desse jovem que viu no jornal que havia uma vaga para se trabalhar no telex e que precisava de uma pessoa que entendesse do código Morse. E essa pessoa atendeu aquela chamada e foi lá nesse lugar. Quando ele chegou lá, um lugar muito barulhento, mas lá no fundo tinha lá o local indicado. Ele chegou, recebeu uma ficha, preencheu aquela ficha e esperou. Ela diz, olha, vocês vão ser chamados, então aguarde lá naquela salinha, aí depois vocês entram e serão entrevistados. E lá tinham 7 jovens. E dado momento, ele levanta e sai, entra dentro da sala, vai lá para dentro. Os outros 6 que ficaram começaram a cogitar entre si: o que rapaz atrevido, eu não vi ninguém chamar, ninguém chamou, tomara que ele seja repreendido e desclassificado. Mas passou um momento, para surpresa deles, eles entraram na sala. Aliás, ele entrou na sala com o entrevistador. O entrevistador olhou para os 6 sentados e disse: pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, mas a vaga do trabalho é desse jovem. Aí eles ficaram sem entender, resmungaram um com o outro, mas ficaram sem entender. Num dado momento, sempre tem o falante, aquele que puxa para si a responsabilidade de buscar o direito de todos. Aí então ele disse: ei, peraí, só um momento. Como é que ele pode ter recebido a vaga do trabalho, sendo que nós não tivemos a oportunidade de provarmos quem somos? Aí ele diz: olha, é porque foi passado em código Morse, dizendo assim: se você está entendendo essa mensagem, entre, porque a vaga é sua. Em código Morse. Se você estiver entendendo essa mensagem, entre, que a vaga é sua. É para isso que eles estavam ali. Então esse jovem, ele estava sentado naquela sala esperando, mas ele estava esperando com uma expectativa, e isso levou a observar toda a sala, o que estava acontecendo à sua volta, porque ele estava esperando algo, e estava esperando algo com expectativa. Irmãos, muitas vezes nós não esperamos com expectativa. Nós estamos sentados na sala de espera, mas nós não estamos esperando com expectativa. Como esperamos? Esperamos pacientemente, mas esperamos com expectativa. O que fazemos enquanto esperamos é importante, porque a espera da volta de Jesus não é uma chamada para uma espera estática. É uma chamada para ficarmos atentos à movimentação daquilo que Deus está fazendo, irmãos. As oportunidades. Uma das coisas que o pré-milenismo, você já está pagando, irmão? Uma das coisas que o pré-milenismo fez com a igreja evangélica foi empurrar essa igreja para fora de 4 paredes. Porque dentre os postulados do pré-milenismo está que a minha ação evangelística, enquanto eu espero a volta de Cristo, abrevia-se a volta de Cristo. Porque o postulado do pré-milenismo diz: enquanto todos
não ouvirem a palavra da salvação, Jesus Cristo não volta. E para serem coerentes com o postulado pré-milenista, eles têm que ir para a rua. Mas como a maioria dos presbiterianos são amilenista, nós ficamos quietos dentro das quatro paredes, esperando para ver como é que fica, esperando, engordando. Mas nós temos, irmãos, promessas de enquanto esperamos, algo está acontecendo à nossa volta. Nós precisamos esperar com expectativa de que Deus está fazendo e continuará fazendo algo maravilhoso na igreja e através da igreja. Quando olhamos para a volta de Cristo, a gente olha, tudo isso está acontecendo à nossa volta, diz, no fim dos tempos vai ser assim mesmo, e nós não fazemos nada. Claro que vai ser assim. Pedro diz que assim seria lá no primeiro século. E semelhantemente, à espera da volta de Jesus, isso também acontece. E está aumentando, a dimensão destas coisas está aumentando, está ficando gigantesco todas aquelas realidades do primeiro século. Mas eu acredito, irmãos, que no final, nesses últimos atos da existência humana, Deus vai fazer e está fazendo algo maravilhoso na vida do seu povo e na vida daqueles que ainda não têm o Senhor. Enquanto eu espero, eu levo a igreja a evangelizar, eu levo a igreja a construir templo, eu levo as jovens a estudarem para serem pastor, eu levo o pastor Alexandre a acreditar que há uma realidade que nós ainda não vimos e que virá. Porque a espera na volta de Jesus tem que ser uma espera com expectativa. Não só daquele momento glorioso. Eu não oro a Deus pedindo para estar aqui, irmãos. Nunca orei ao Senhor para estar aqui quando Ele voltar. Mas eu gostaria de estar, porque vai ser o maior espetáculo da terra. Não plagiando o filme. Mas vai ser o maior espetáculo da terra, a volta de Jesus. Mas segundo a palavra, eu não preciso de estar vivo e ser transformado depois. Porque se eu estiver morto, eu vou estar assistindo de camarote. Porque serei ressuscitado. Serei ressuscitado. Mas não é isso, irmãos. Isso acalenta o meu coração para um futuro, que eu não sei onde ele está. Mas amanhã é uma segunda-feira. Nós precisamos correr atrás do rapaz que vai construir a Hortência. Eu tenho expectativa do templo do Hortência estar pronto esse ano ainda. Enquanto aguardo a volta de Jesus, eu transformo a esperança em uma esperança expectante. Deus vai fazer algo, enquanto eu espero o grande espetáculo. Mas para terminar, irmãos, a nossa espera deve ser uma espera paciente, uma espera expectante, mas uma espera fiel. O texto de Lucas, irmãos, ele bate nessa espera fiel. Uma espera
que a pessoa aguarda com seu coração cheio de que Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer e Ele vai transformar esse momento para aqueles que esperaram de uma maneira fiel. Irmãos, é uma corrida longa, não é uma corrida de 100 metros. E você e eu precisamos estar permanecermos fiéis a esta realidade. Eu gosto de Apocalipse dentro dessas perspectivas de perseverança, de fidelidade. Apocalipse 13:10 diz assim, é que a realidade da fidelidade dos santos exige não só a paciência, mas a sua fidelidade àquilo que de fato Deus está prometendo nesse livro da parousia. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, a corrida cristã não é uma corrida de 100 metros. A corrida cristã é exatamente uma maratona. Deus nos chama para continuarmos fiéis. Outro aspecto, Richard e Audrey, da foto da Luísa com estes pequenininhos, é sabermos quando a Luísa estiver adolescente, olhar para a foto e saber quantos ainda daqueles pequenininhos que estiveram na foto do seu batizado estão caminhando com o Senhor. Porque ela vai ser a caçula da turminha aqui. Por enquanto ela é a caçula da turminha. Então ela vai olhar na foto e vai dizer assim, quantos andam com o Senhor hoje? Você não dá uma parada na sua geração? O bom, irmãos, é que eu já tinha desde jovem essa coisa pastoral. E eu passava para os pais, tanto de adolescentes, quanto de pessoas mais jovens do que eu um pouquinho, a confiabilidade pastoral. E dos jovens, eu e mais um só tínhamos carro. Então nós entregávamos os meninos e as meninas para os pais e tinha que chegar 10 e pouquinho. Não tem esse negócio de estar saindo 10 horas da noite. 10 horas, 10 e meia no máximo, era o horário de eu e o outro irmão entregarmos as meninas e os meninos em casa. O meu era um Fusquinha, o dele era uma Brasília. E naquele tempo não tinha limite de passageiro. Não é? Então aí parecia aquela propaganda. Quando você parava assim na praça, perto das casas, saía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí você fala, misericórdia, parece a propaganda que tem. E eu tenho as fotos de todos eles. Aí eu fico olhando assim, quem está com o Senhor? Quem caminha com o Senhor? Eu não estou dizendo quem continua sendo presbiteriano, porque eu não tenho esse negócio. Para mim o reino é muito maior do que a igreja presbiteriana. E mesmo que você não queira ou não gosta disso, ele vai continuar sendo maior do que a igreja presbiteriana. Porque é óbvio. Então não importa, mas eu acho alguém, onde fulano está? Olha, ele está na comunidade, olha, ele está nas... Então eu quero saber disso. E isto é fidelidade. Esperar com paciência, esperar com expectativa, mas esperar com fidelidade. Ou seja, eu preciso guardar no meu coração a realidade de que de fato esse Deus não vai falhar.
Mas Deus está demorando, Ezequiel. Não, não está. Ele vai chegar a qualquer momento. E eu preciso estar preparado. Ele não pode surpreender-me. Esperar com fidelidade. Fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Não abusar dos recursos do Senhor, como Lucas disse. Se na despensa tem comida para todos, que não coma eu tudo sozinho. Que eu não me embebede com o vinho que é para todo mundo. Eu preciso de entregar aquilo que Deus me deu para ser entregue para os outros. E guardar o meu coração com fidelidade. Por isso, irmãos, eu gosto de Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. E andarão e não se fatigarão. Olha que coisa fantástica. Pode ter peso, irmãos. Claro que qualquer homem, qualquer mulher, qualquer jovem, qualquer adolescente que assente nesse projeto de Deus para o momento, meu e seu, tem peso no coração. Tem peso. Você não tem como usufruir da vida de Deus nesse tempo em que nós vivemos sem peso. Nós temos peso. Às vezes você fica triste, não é por algo que está acontecendo com você, mas é pelo peso da situação na qual você está inserido, ou no ambiente no qual você está inserido. Mas, irmãos, não cansaremos de esperar. Caminharemos em direção àquilo que Deus tem para cada um de nós. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com expectativa com asas como de águia. Corre com fidelidade e não se cansam e nem se fatigam. Esta é a proposta de Deus para mim e para você. Esperarmos com paciência. Esperarmos em expectativa. E esperarmos com fidelidade. Porque isso pesa. Fidelidade pesa. E esse hino hoje, irmãos, que nós vamos cantar agora, é um hino que fala muito ao meu coração, eu sei que fala ao seu também. 297. 297. Principalmente, irmãos, quando diz assim: quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus, lá estarei. O que você notou aqui com relação à espera? Ah lá. Deixa eu dizer, pode dizer para mim, o que você notou com relação à espera? Você já usou aquela expressão assim, até que enfim? Quando enfim, ou seja, quando o tempo chegou, quando o momento da manifestação da glória de Deus chegar, eu, pela sua infinita graça, lá estarei, esperando com paciência,
esperando com expectativa e esperando em fidelidade. Vamos colocar em pé e vamos cantar esse hino com a alma daqueles que estão esperando. Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão